De volta com o Educador em Entrevista, na companhia aqui do segundo sargento da Polícia Rodoviária. Canavês, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Obrigado pelo convite. Bom, Canavês, a gente tem aí sempre uma questão que acaba preocupando, né, todos os motoristas, que é conhecer bem a legislação, né, de trânsito, em especial nas nossas estradas, para não cometer nenhuma infração, apesar de nós observarmos infrações muito recorrentes. Exatamente. A pessoa, quando ela inicia o processo de habilitação, ela tem o conhecimento, né? O primeiro conhecimento dela, o primeiro impacto é na autoescola, e ela se prepara simplesmente para aquela prova, né? Ela se preocupa em passar no exame teórico. E depois disso, ela adquire o veículo, né, e nunca mais faz uma reeducação de trânsito, a não ser, né, quando está sujeito a alguma das penalidades de suspensão de direito de dirigir, que aí sim tem que ser novamente passar por algumas fases de readaptação, mas a princípio é somente naquela fase de início, né, através dos autoescola. Uhum. Bom, uma questão que tem sempre gerado preocupação e que é campeã aí de acidentes de trânsito é a questão da ingestão de álcool. A gente sabe o quanto isso é danoso, o quanto já gerou de vítimas, né? E não só as que ingerem, mas vítimas que acabam se envolvendo em fatalidades por motoristas bêbados. Exatamente. Grande parte dos acidentes, principalmente os acidentes fatais que ocorrem nas rodovias, são dois motivos aí que acabam resultando em vítimas fatais. Primeiro é o fator velocidade. Segundo, a ingestão de álcool. Quando a gente pensa na questão da nova legislação, do teste do etilômetro, de tudo que foi implementado, ainda gera dúvidas, né? E eu ainda vejo pessoas fazendo um cálculo de eu posso tomar até tanto, não, eu não posso tomar, o que eu posso beber ou não, o que é indicado e o que não é indicado. O que tem que deixar bem claro para todo condutor é que a tolerância hoje, né, com a adequação das novas leis, a tolerância é zero. A lei seca, ela foi instituída no nosso país em 2012, né, quando foi promulgada a Lei 12.760. Porém, nós tínhamos lá o artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro, que falava qualquer concentração de álcool no organismo, né, estará sujeito o condutor às penalidades previstas no artigo 165. Porém, não tinha uma norma, não tinha uma disciplina, né, para se fiscalizar. Diante disso, em 2013, o CONTRAN, né, soltou a resolução 432, no qual disciplinou e pôs em prática a lei seca. Uhum. Nessa questão, né, a gente vai se fazer um exame de etilômetro, muitas vezes a gente percebe e fala com os especialistas disso, né? Vai muito de organismo para organismo. O sujeito pode ter tomado uma cerveja algumas horas antes e ainda apresentar índices alcoólicos. Exatamente. A questão é o seguinte, com a redação da nova lei, é tolerância zero, ou seja, a partir do momento que ela ingeriu qualquer quantidade de álcool, ela já não está apta, de acordo com a legislação, de estar conduzindo o veículo na via pública. Porém, essa questão vai de organismo para organismo. Tem pessoas que eliminam o álcool mais rápido, tem pessoas que demoram mais para estar eliminando o álcool, né? Essa é a grande dúvida da pessoa. E a questão das pessoas que não aceitam fazer o teste, né? Que a legislação está prevendo agora? Luciano, nós temos dois verbos hoje no que diz a alcoolemia. Primeiro é dirigir, ou seja, dirigir veículos sob influência de álcool, ponto, independente da quantidade. Nesse caso, nesse artigo, a pessoa ela é penalizada com uma multa 10 vezes, no valor de R$ 2.934, e suspensão do direito de dirigir de 1 ano.
Antigamente, quando começou a lei seca, essa penalidade de suspensão de lei de dirigir, ela era um ato de ofício, né, do diretor da Ciretran, né, da Ciretran no qual a CNH foi expedida. Hoje não. Hoje foi surpreendido dirigindo sob influência de álcool, suspensão por 12 meses. É praticamente automático. E temos também a medida administrativa. Então, quando a pessoa ela é surpreendida dirigindo sob influência de álcool, além das penalidades, a multa, a suspensão do direito de dirigir, ela também, a CNH dela ela é recolhida por um prazo de até 5 dias. Para quê? Isso se chama retenção. Isso está previsto no artigo 270, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Para que serve a retenção? Toda retenção ela serve para que aquela irregularidade seja sanada. Qual que é a forma de sanar quem está com álcool no organismo? É que o álcool seja expelido. Então, quando a autoridade, o agente de trânsito, recolhe aquela CNH, o condutor tem até 5 dias, não 5 dias específicos, mas até 5 dias, não mais que isso. Se ele não comparecer no órgão de trânsito que o autuou para retirar a CNH dele, a CNH ela é encaminhada para a Ciretran, onde ela foi expedida. Então, ele tem que comparecer lá até em 5 dias, fazer o teste, ser submetido no teste novamente e provar, através do teste, que o álcool já saiu do organismo. Outra medida administrativa, retenção do veículo. O veículo é retido e liberado somente para uma pessoa habilitada. Se ele não apresentar uma pessoa habilitada, o veículo é recolhido ao pátio. De volta aqui com o educador em entrevista na companhia do 2º Sargento Rony Canavês, falando um pouquinho a respeito das questões de trânsito. Nós falávamos no bloco passado a respeito da alcoolemia e da questão das pessoas que recusam fazer o teste do etilômetro. Né? Quais são as punições nesse caso? O artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, ele deixa claro que todo condutor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização poderá ser submetido a teste etilométrico para fim de constatação de dosagem alcoólica ou não. E o parágrafo 2º desse artigo, ele é bem claro e fala que, no caso de recusa, se a pessoa se recusar, ela poderá, essa constatação poderá ser feita através de sinais notórios, ou seja, fala pastosa, odor etílico, olhos vermelhos, andar cambaleando. Então, se a pessoa tiver com esses sinais, é chamado uma testemunha, um cidadão comum, né, que presencia esses sinais notórios, né, e ela era autuado no mesmo artigo 165. Porém, estava dando muita discussão jurídica, né, e muitos recursos sendo julgados procedentes, por conta que a pessoa não estava, por conta do verbo, né? O artigo 165 é dirigir sob influência. E se a pessoa se recusou, quando ela se recusava, né, ela não tinha ali uma prova material de que ela tinha ingerido. Então, fazia-se através dos sinais notórios. Isso estava dando muito recurso, inclusive com deferimentos. Em razão disso, foi instituído o artigo 165A, que muda o verbo. Em vez de ser dirigir sob influência de álcool, é recusar-se o condutor de ser submetido ao teste de etilômetro. Ou seja, aquelas penalidades que eu falei no bloco anterior do artigo 165 são iguais. Ou seja, a pessoa que se recusa, ela também, nela é aplicada a autuação naquele valor 10 vezes, a medida administrativa de suspensão de direito de dirigir, retenção da CNH e do veículo. Ou seja, as medidas administrativas, a consequência, são as mesmas como se embriagado estivesse. Por quê? O Estado concedeu àquele condutor o direito, né, e a oportunidade de provar que ele não estava conduzindo o veículo sob influência de álcool. Porém, ele se recusou. Então, essa é a penalidade para ele. Outra coisa que tem que deixar claro, que no caso de estar dirigindo sob influência de álcool, tudo isso que eu falei é no âmbito administrativo.
Temos também a esfera penal. Quando a pessoa ela sopra o etilômetro e a dose constatada, se a pessoa sopra e aquele volume dá de até 0,33 decigramas de álcool por litro de ar alveolar, o que é o ar alveolar? É o ar que vem dos pulmões. Então, se dá até 0,33, é somente infração administrativa. Ela é autuada e com essas penalidades todas já citadas. Se dá de 0,34 para cima, além de todas essas medidas administrativas e penalidades, ela também é apresentada, né, na Central de Polícia Judiciária, na Polícia Civil, né, apresentada à autoridade policial e sofre as consequências penais. Perfeito. Aqui interagindo com a gente o Douglas Viola, parabenizando você pela excelente pessoa que é e pelo excepcional profissional, está dizendo que lhe admira muito e é grato pela amizade, tanto a sua amizade quanto da sua família. Obrigado ao Douglas, uma excelente pessoa também, pessoa que está no Tribunal de Justiça aí, né, faz parte do nosso Poder Judiciário. Um forte abraço para você, Douglas. Uma questão que também gera dúvidas nas estradas é a questão dos faróis ligados mesmo durante o dia. É o que a Fátima coloca, né? Nós somos obrigados a acender a luz baixa ou a lanterna? Então, é a luz baixa, né? Ficou bem claro, né? A lei do farol, ela é nova, está dando muita discussão, né? Foi dado aí um tempo curto de adaptação, mas, enfim, nós somos poder executivo, né? A gente tem que colocar em prática o que está na lei, né? E a lei foi promulgada desse jeito. O que fala a lei dos farol? A lei 13.290 de 2016. O inciso 1º do artigo 40, na sua linha B, ele fala que ele foi alterado e fala que durante o dia o veículo deve estar com o farol baixo ligado. Quando? Nos túneis e nas rodovias. À noite sempre. Durante o dia somente nos túneis e na rodovia. Na zona urbana não há necessidade, porém tem que ser o farol. Não é a luz de posição, né, que é a chamada luz baixa, né, popularmente conhecida. Aquilo lá chama, tecnicamente o nome é luz de posição, não é aquela, é o farol baixo. Perfeito. No início do programa nós falávamos de duas questões que são constantes aí na maioria dos acidentes, né? Questão da ingestão de álcool e velocidade. Então, velocidade é um fator a ser constantemente observado. A velocidade, ela não é um fator que propriamente caracteriza o acidente, né? O acidente ele se dá por vários fatores. Situações adversas de tempo, ou seja, chuva, neblina, situações adversas de comportamento do condutor, né? Negligência, né? Imprudência. Uma situação de adversidade de via, própria via, algum buraco pode provocar um acidente, e também são vários fatores. Porém, apesar da velocidade ela não ser responsável pela maioria dos acidentes, quando falamos de acidente fatal nas rodovias, sim, aí nós estamos falando de velocidade, ou seja, a velocidade ela caracteriza o resultado do acidente. Se a pessoa capota o veículo numa determinada velocidade, a 90 km por hora, o resultado poderia ser diferente, né, do resultado morte. Então, a velocidade ela é um fator determinante do resultado e não do acidente. Perfeito. E aí, de fato, a gente acaba observando exatamente isso, né? E quando se observa a imagem de acidentes, né, seja na própria rodovia ou pelos meios sociais, pelos meios de comunicação, né, o quanto nos assusta a condição dos veículos, e quando se começa a falar dos laudos, velocidade aproximada que esses veículos estavam, aí você entende o tamanho das tragédias. Exatamente. A tecnologia vai chegando, os veículos vão cada vez ficando mais, né, sendo inseridos de tecnologia, né, e a velocidade vai aumentando. Porém, a nossa via, ela não comporta a velocidade que os veículos, né, estão preparados para aquela velocidade final. E a pessoa não
tem essa conscientização. Perfeito. E aí a gente cai numa outra questão que muitas vezes as pessoas reclamam, que são os radares, né? Os radares servem exatamente para não só punir, mas para educar essa questão do excesso de velocidade. Exatamente. Podemos dizer que na nossa cultura, no Brasil, né, existe um jargão que os radares são, entre aspas, né, fábricas de multa, indústria de multas. Quem que generaliza, quem que cria essas premissas? São os infratores contumazes. São pessoas que sempre que viajam, observam o radar ali, né? Nós temos 4 tipos de radar. É o radar fixo, o radar estático, o móvel e o portátil. O fixo é aquele que está no postinho, que toda vez que passa está ali. O estático é aquele que geralmente é usado pelo Departamento de Estrada e Rodagem, que ele pode ser movimentado, fica sob tripés e colocado em locais distintos, né? E o radar móvel, hoje na Polícia Rodoviária, nós já temos um aparelho chamado OCR, é um leitor de caracteres. Esse aparelho ele é colocado no painel da viatura e a viatura acompanha o veículo. Nesse OCR, ele detecta veículos, produtos de roubo, produtos de furto, ele detecta velocidade, detecta licenciamento vencido. Então, esse é o móvel. E temos também o portátil, né, usado pelo policial militar rodoviário, né, que é um tipo de um disparador, né, as pessoas falam pistola, né, e ele é acompanhado, ele filma toda a ação, e a hora que ele está numa distância técnica, é soltado aquele gatilho e faz a imagem perfeita do radar. O que acontece com o radar? As pessoas veem ele como um meio de penalizar e não de educar. Uhum. A pessoa passa ali todo dia, num determinado quilômetro da rodovia. Ela sabe que o radar está ali, quando é fixo. Ela só vai frear o veículo para andar na velocidade regulamentada pela via naquele ponto. Ou seja, se a via é 110 km por hora, falando de automóvel, como que é o caso da Cândido Portinari aqui, a pessoa só vai frear o veículo a hora que passa pelo radar. Ao longo da viagem, ela vai lá e comete excesso de velocidade. Por isso, até mesmo por isso, está sendo implantado já, está em fase de teste no estado de São Paulo, radares que eles aferem de um ponto ao outro. Como que funciona? O radar é colocado 1 quilômetro antes e 1 quilômetro depois. Quando o veículo passa naquele ponto, com o uso de tecnologia, ele deverá passar naquele outro ponto somente daqui X minutos. Se ele estiver realmente na velocidade da via, se ele passou aqui, um exemplo grosseiro, se ele passou aqui às 17 horas e 5 minutos, se ele estiver andando na velocidade da via, ele vai poder passar ali só às 17 e 7. Se ele passar antes disso, automaticamente é feita a infração. Isso já está em uso, está em teste. Perfeito. E é uma questão de consciência prática, né? Porque muitas vezes as pessoas reclamam assim, mas era um radar móvel, eu não vi o radar, etc. Olha, se a gente pensa em qualquer outro tipo de infração ou tipo de crime, né, não é o fato de você não ser pego que você deixou de praticar. Né? É essa a questão. O radar só pegou porque eu estava acima do limite de velocidade. Exatamente. Toda a ação do Estado, antes de ser punitiva, deve ser educativa. O radar está lá para educar, mas é o que você falou. A pessoa acha que só foi pega porque ele estava em local errado. Não foi eu que estava acima da velocidade, é o radar que estava no lugar escondido. Falando nisso, é preciso deixar bem claro, né, que a Resolução 396 de 2011, que regulamenta o uso de radar nas nossas rodovias, uma resolução do CONTRAN, no parágrafo 2º do artigo 7º, ele deixa claro e fala que o radar só deverá ser visível em rodovias que não forem providas de placa R19. O que é a placa R19? É aquela placa que indica a velocidade. Ou seja, um exemplo, caminhão, veículos pesados, 80 km por hora. Automóveis, veículos leves, 110 km por hora. Aonde tiver essa placa R19, não há obrigação
não há obrigação de o radar estar visível. Cadeirinha para as crianças, né, sempre gera um pouquinho de dúvida das faixas etárias e qual o equipamento necessário. Luciano, só antes de responder da cadeirinha, eu só queria voltar ao assunto da velocidade, da fiscalização, né, da velocidade. Nós temos, acho que uma situação que a grande minoria tem conhecimento, primeiro é o fato de, quanto aos veículos leves, ou seja, os automóveis, né, quando eles tiverem acoplado com um veículo de carga, ou seja, as pessoas que vão para a praia, para os ranchos, geralmente acoplam aquela carretinha nos automóveis. Somente para fins de fiscalização de velocidade, quando estiver acoplado, são considerados veículos pesados. Ou seja, se eu estiver com o meu automóvel e uma carretinha, e aí na rodovia é regulamentado a velocidade de 80 km por hora para caminhão, o veículo com a carretinha tem que andar 80 km por hora. Perfeito. Isso é bom deixar bem claro. Outro fato, condutores da caminhonete F250. Veículos leves abrange inclusive as caminhonetes, porém com o PBT. O que é o PBT? O peso bruto total, igual ou inferior a 3.500 quilos. O PBT da F250, ela passa 3.500 quilos. Então, ela é considerada veículo pesado. Então, para fins de fiscalização de velocidade, ela tem que estar trafegando na velocidade de caminhão. Outra coisa, a carta exigida, a categoria da habilitação exigida para condutores de F250 é a C. Pelo fato dela ter o PBT acima de 3.500 quilos, ela exige-se a categoria C para conduzi-la. Perfeito. Em relação à cadeirinha que você citou, a Resolução 277 de 2008 normatizou. Né? Normatizou o quê? O transporte de crianças, né, no interior de veículos. É bom deixar claro primeiro que, para uma criança andar no banco dianteiro de passageiro, ela é acima de 10 anos. Ela tem que ter a idade superior a 10 anos. Antes de 10 anos, ela deve andar no banco traseiro. O CONTRAN regulamentou dispositivos de retenção para essas crianças. Então, crianças com a faixa etária de até 1 ano de idade devem estar no bebê conforto. É aquele dispositivo denominado bebê conforto. De 1 ano e 1 dia até 4 anos, deve estar naquela cadeirinha. De 4 anos e 1 dia até 7 anos, é naquele dispositivo chamado assento de elevação. E de 7 anos até 10, tem que estar no banco traseiro, apenas com o cinto de segurança. Cabe ressaltar que, se a pessoa for flagrada aí com criança sendo transportadas diferente dessa forma que foi citado, ela é autuada no artigo 168 do CTB. É uma infração gravíssima, com um valor muito alto. Perfeito. E é interessante isso, né, dos pais sempre estarem de olho nessa questão da adequação, porque você tem várias faixas etárias aí para se adequar, e a gente percebe hoje que existe até um mercado de troca e venda de produtos usados, já que a criança utiliza aquilo por uma faixa de período etário e que o equipamento pode ser repassado. Exatamente. Isso é um comércio até legal e em tempos de crise, sem dúvida, né, muito sugestivo. A questão da cadeirinha, tem que deixar bem claro que, num acidente de trânsito, cuja velocidade do veículo estiver em 90 km por hora, num ponto de impacto, quem estiver sem cinto de segurança é projetado, é arremessado para fora do veículo. Em capotamentos, a gente ministra palestra, a Polícia Rodoviária ministra várias palestras, inclusive estamos com um projeto nas escolas aqui de Batatais, está sendo projetado, está sendo realizado algumas palestras nas escolas aqui de Batatais. Para quê? Para educar as crianças desde pequeno
que o uso do cinto de segurança é importante, de que ela não pode andar no banco dianteiro se ela não tiver mais de 10 anos, né? Isso tudo envolve o quê? Educação no trânsito. E a cadeirinha, ela foi feita, essa resolução 277 de 2008, ela foi feita justamente para isso. Num caso de acidente com impacto muito grande ou que envolva capotamento, ela vai, com certeza, salvar a vida. Uma questão também aí que muita gente desconhece, né, quando a gente pensa na questão de crimes de trânsito. A gente fala muito de infrações, mas muitas vezes até desconhece que existem, de fato, crimes relacionados a trânsito. Exatamente. Tem um capítulo no Código de Trânsito Brasileiro que fala dos crimes de trânsito, né? Temos o artigo 302, que fala praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, né? Temos o artigo 308, que fala disputar corrida. Eu acho que quem faz não tem o conhecimento, é o que eu falei, a limitação do conhecimento, né, da legislação, né? O racha. Se a pessoa for surpreendida praticando racha, é crime de trânsito, previsto no artigo 308. Temos também o artigo 309, quando a pessoa ela conduz um veículo sem possuir habilitação, ou com habilitação cassada ou suspensa, e se envolve em acidente de trânsito, né? Ou seja, ela gerou perigo de dano. Simples fato de gerar o perigo de dano, se ela se envolve em acidente de trânsito, ela não gerou, ela realmente concretizou, né? E então, quando ela gera o perigo de dano, né, aí nós estamos falando de um perigo concreto, Ela tá submissa aí ao artigo 309, que é um crime de trânsito, diferente do artigo 310. Muita gente desconhece. Se a pessoa for surpreendida no trânsito sem possuir CNH, né, ou com a suspensão, né, no caso estiver cumprindo suspensão ou com a CNH cassada, né, com um veículo de terceiro, esse terceiro responde por crime, porque fala lá, o verbo, ele fala permitir, confiar, entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada com o direito de dirigir cassado ou suspensa. Então, quando a pessoa entrega um veículo à pessoa não habilitada, o terceiro, né, porque o verbo é entregar, além da pessoa que está dirigindo ser punida administrativamente, né, pelo artigo, por exemplo, se não estiver dirigindo sem habilitação, artigo 621, a pessoa que entregou vai responder por crime, né? E aí nós estamos falando de um perigo abstrato, não precisa ser um perigo concreto, um abstrato. Entende-se que da pessoa está dirigindo sem habilitação e aquela pessoa que entregou, ela se dispôs a um perigo abstrato. Duas participações de espectadores aqui interessantes. A Maria diz o seguinte, que o filho teve a carteira apreendida por um dia em 2016, em função do teor alcoólico de 0,03. Né? O carro foi buscado após a apreensão e a carteira liberada na sequência. Ele vai ter que renovar a carteira no ano que vem. Ela pergunta se existe se ele pode ter algum problema. Bom, só causou estranheza do índice que ela citou, 0,003. Porque é o seguinte, até mesmo por questão de aferimento do aparelho etilômetro, né, por questões de uma margem de segurança estipulada pelo Inmetro, a autuação só é confeccionada de 0,04 para cima. Desculpa, 0,05 para cima. De 0,01 a 0,04 não é feita autuação de trânsito. Uma margem que o Inmetro, né, determina que seja desconsiderado. Então, acredito que tenha sido mais de 0,04 para ele ter sido autuado. Se ele não recebeu nenhuma comunicação, no caso, se ele reside na mesma residência que ele residia quando tirou a CNH, se ele não recebeu nenhuma comunicação do órgão de trânsito, a Ciretran, seria bom ele ir na Ciretran e ver que pé que está essa situação, porque cabe ao diretor de trânsito, né, é um ato de ofício dele, o diretor de trânsito suspendeu o direito de dirigir do filho dela. Então, ele receberia um comunicado, né, de praxe é isso que acontece,
né? Principalmente depois agora de 2013, né? Vamos dizer assim, com um novo rigor da lei, que é 12 meses, ela receberia um comunicado falando que ele teve a CNH suspensa. E seria convidado a entregar a CNH dele imediatamente no órgão de trânsito. Para quê? Para começar a cumprir aquele prazo de suspensão, né? Se ele for renovar e a habilitação dele realmente estiver nessa situação, ele não vai conseguir renovar a CNH dele sem cumprir o prazo estipulado pelo diretor de trânsito da Ciretran. Perfeito. A nossa espectadora aqui com uma seguinte questão, né? Como proceder diante da seguinte questão, né? De um acidente ocorrido em que o condutor de um veículo perde a direção, capota e o passageiro vem a óbito, né? Segundo informações que ele coloca aqui, após o atendimento, no pronto atendimento, o condutor se evadiu do local. Como é que a polícia procede nesse caso? Só para me entender, o capotamento se deu, o condutor ficou no local e teve um passageiro que veio a óbito. Tiveram atendimento médico e esse condutor acabou se evadindo. Tá, então, aí ele incorre em 2 crimes, né? Tem um artigo 305 que está dentro do capítulo dos crimes também, né? O artigo 305 fala evadir-se do local do acidente de trânsito, né? A fim de isentar-se de responsabilidades civis, no caso de ressarcimento, quando a pessoa colide com outro veículo, não tendo aí, vamos dizer assim, nenhum dano à integridade física, mas teve o dano material, a pessoa se evade para se eximir da responsabilidade civil ou penais, né? Isso é outro crime. Então, ela vai responder, além do homicídio culposo na direção de veículo, ela também vai responder pelo crime do artigo 305, né? Há um concurso de crimes aí, né? De artigos. Porém, tem que deixar bem claro, ela tem que ser identificada. Né? Eu não sei se ela está usando algum exemplo de alguma pessoa que ela tem conhecimento, né? Essa pessoa tem que ser devidamente identificada para que a polícia judiciária tome as devidas providências. Perfeito. O que eu compreendi aqui é que as vítimas foram socorridas e ele se evadiu não do local do acidente, mas após o atendimento, antes de ser, né, interrogado, enfim, pela autoridade policial. Provavelmente ele foi orientado, né? Principalmente pelo fato dos passageiros estarem com ele, né? Deve ser pessoas da família ou amigos, né? Mas o fato dele ter se evadido, né? Ele cometeu outro crime, no artigo 305. Se ele fica, e até mesmo depois, vamos dizer assim, durante a persecução criminal, né? Persecução penal, né, durante a elucidação pela Polícia Judiciária, ele poderia nem ser indiciado, né? Se caso indiciado fosse, o Ministério Público, de repente, nem oferecia denúncia. Então, acho que ele, nesse caso aí, né, ele se equivocou em sair do local. Um assunto que sempre está na pauta aqui nos últimos dias é a questão do trevo aqui, né, perto da unidade antiga da Jumil, que sempre gera preocupação e etc. Como é que vocês têm sido contactados aí no sentido de se pensar uma nova realidade para aquele local? Tem acompanhado o caso, Canavês? Temos. Inclusive, recentemente, teve uma audiência pública, né, nas instalações físicas da Transface, né, onde teve presente pessoas do Poder Legislativo, né, a grande maioria dos vereadores lá estavam presentes, né, estava presente o capitão Junqueira, o nosso comandante da 4ª Companhia de Policiamento Rodoviário da região de Ribeirão Preto. Eu estava presente, tinha representantes da concessionária Autovias, do DR, e lá foi tratado o assunto, né. A questão do trevo da Jumil, a gente tem que levar em conta várias situações. Primeiro, aquele trevo ali existe desde 1970, né? Inclusive, teve um colega nosso lá que estava na audiência que falou que um dos proprietários da Jumil faleceu ali de acidente, né? E está da mesma forma, desde 1970. Então, em 1970, os veículos eram outros, né? A cultura era outra, havia mais educação, né? As leis não eram consideradas tão brandas como são hoje.
e continua tudo do mesmo jeito. Só que o trevo da Jumil, além dele ser, antes de falarmos aí de mudanças no trevo, mudanças físicas que envolvem estudo, envolvem engenharia, nós temos que falar de educação no trânsito, né? Com a implementação, depois que foi feito aquele entorno, né, que antes da concessionária, a rodovia Cândido Portinari passava dentro de Batatais. A Avenida Ana Luísa era uma extensão da Avenida Cândido Portinari, né? Agora não, agora ela passa por fora. Então, quem acessa o acesso 348, né, são pessoas de Batatais. E ali tem muitas pessoas atravessando a rodovia, erroneamente. Então, na grande maioria dos acidentes de trânsito do tipo atropelamento, o causador não é o condutor do veículo, e sim o próprio pedestre, que ao invés de atravessar, por exemplo, ali, nós temos a 300, 400 metros em frente àquela empresa Jumil, né, tem a passarela, mas a pessoa atravessa ali, né, naquelas empresas mais para cima, atravessa a rodovia num local de curva e um local de lombada. Vale ressaltar que, no atropelamento, especificamente ali aquele acesso, né, não é a quantidade de acidente, né, que a gente tem que se falar, e sim o tipo de acidente. Justamente pelo fato de ser um trecho em curva e de lombada, um atropelamento ali, 90% deles é fatal. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da questão, né, de penalidades e de multas que às vezes as pessoas desconhecem. Sim. Luciano, o trânsito hoje ele é uma questão epidêmica. O trânsito hoje, nas convenções, ele é tratado como uma doença epidêmica. Por quê? Nós temos aí o problema, um exemplo aí dentro da saúde, a chikungunya, né, a Aedes aegypti, né, que dá chikungunya, aquelas outras doenças. O ano passado foi feito várias campanhas de educação, né, para combater esse mosquito, né, a fim de se evitar essas doenças, né? Milhões e milhões, né, o Estado investiu nisso. Só que morreram, segundo o site do Ministério da Saúde, em todo o Brasil, 581 pessoas por essas doenças. O trânsito, no mesmo período do ano passado, matou 31 mil pessoas, né? Nós estamos falando aí de 150% a mais, né? Mais do que isso, né? Então, de 581 no caso dessas doenças, para 31 mil. Então, o trânsito hoje, ele é tido como uma doença venérea, não, uma doença, né? Que ninguém trata. Ninguém trata com educação desde o começo. Quando a pessoa vai respeitar o trânsito? Pela cultura do brasileiro, não vai respeitar o trânsito pelo que ele aprendeu, e sim somente pelo bolso dele, né? Infelizmente é assim, né? E até 2000, né, o valor das multas ela era disciplinada pela unidade fiscal de referência, né? Uhum. Agora, com a nova lei, foram dados novos valores no trânsito. Tem uma lista grande aqui, eu vou citar uns, tá? Uhum. Rapidamente. Um exemplo, dirigir sob influência de álcool, né? É aquele valor que todo mundo já sabe. Uma outra questão aqui, que eu quero deixar bem claro, é a questão dessas autuações que suspende o direito de dirigir. Uhum. Não é só dirigir sob influência de álcool. Disputar corrida não autorizada, suspende o direito de dirigir. Em caso de acidente, deixar de prestar socorro e se evadir, suspende o direito de dirigir. Tudo por 12 meses. Conduzir motocicleta transportando criança menor de 7 anos, suspende o direito de dirigir por 12 meses. Conduzir motocicleta sem o capacete, suspende o direito de dirigir. Tá? Então, são várias infrações que suspendem o direito de dirigir e a pessoa não tem conhecimento. E, de fato, é isso, né? A gente não pode alegar desconhecimento, isso não vai deixar que seja aplicada a multa, a penalidade ou a sanção aí. Por isso que a informação é fundamental e é por isso que eu agradeço a presença aqui, Canavês, já deixando o convite para outras participações, e eu espero realmente que a gente tenha auxiliado os espectadores a pensar melhor, a tentar
se informar mais a respeito da legislação de trânsito, que é viva e que está sempre se alterando, então a gente tem que ficar antenado a esse respeito e parabenizar pelo trabalho. Obrigado, Luciano. Em nome do nosso comandante, né, o capitão Junqueira, comandante do policiamento rodoviário da região de Ribeirão Preto, no qual queria estar aqui também presente, mas por conta de compromisso a capital não pôde estar aqui. Eu queria agradecer o espaço. Estamos de portas abertas a toda a população, né, inclusive a população batataense, minha cidade, né, nós estamos ali em Ribeirão Preto, a sede da nossa companhia é ali, estamos à disposição para tirar dúvidas, tá? É o que eu falei aqui. A ação principal não é a punitiva, não é a multa, e sim a educação. Né? É isso, é a partir da educação, é a partir do cumprimento das normas que não teremos resultados, mortes, resultados, integridade físicas. Né? É a partir da educação, né, e do cumprimento das normas que ali estão, que não teremos pessoas em cadeiras de roda. Muito obrigado pelo espaço, Luciano. Que isso, eu que agradeço a presença aqui com a gente cada vez. O programa vai para um rápido intervalo. Na sequência, você confere já a primeira parte da matéria com a apresentação da Orquestra Sinfônica no Santuário Bom Jesus da Cana Verde. Nós voltamos já. Na noite desta quarta-feira, no Santuário Bom Jesus, como forma de inaugurar oficialmente todo o sistema de segurança e também os vidros de proteção das telas de Portinari, sob o patrocínio da usina Batatais, aconteceu uma apresentação da Orquestra Sinfônica da cidade de Ribeirão Preto. Bem, Padre Pedro, o santuário também se abriu não só para a religião, mas também para a cultura, não? Um dos aspectos do santuário é a cultura, a religiosidade, a cultura. Todo e qualquer santuário ele tem que fazer menção a 3 aspectos da vida social: o religioso, o artístico e o cultural. Nós tivemos em agosto a parte religiosa da festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, e hoje, sob o patrocínio da usina Batatais, nós temos a parte cultural. Já era há muito tempo uma vontade minha de trazer a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, e agora coincidiu, uma vez que hoje também estamos inaugurando o sistema de monitoramento da igreja e a colocação dos vidros protetores da Via Sacra e das obras menores de Portinari. Isso tudo patrocinado pela usina Batatais. Então é um gesto de carinho que a usina tem para com a cidade e também para com o santuário. E eu agradeço imensamente a família Biagi e também todos da usina Batatais que carinhosamente atendem os nossos pedidos. Então hoje estamos aqui nessa atividade cultural com uma boa música, inaugurando essa parte de monitoramento do Santuário Bom Jesus.
realidade, nós estamos entregando os trabalhos que foram contratados pelo governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, através da renúncia fiscal do PROAC. Então, são os dois sistemas. Um sistema de proteção por câmeras de vigilância, elas estarão vigilando 24 horas por dia, dia e noite, e essas câmeras fecham um ciclo de proteção. Por outro lado, foram colocados nos quadros da Via Sacra e os quadros daqui da Oeste, vidros antirreflexo e vidros que são protetores dos raios UV, de tal forma que o sol bate neles e não vai causar os efeitos nocivos que trazem os raios de luz. Esse projeto foi financiado pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e hoje estamos com patrocínio da usina Batatais. Bom, e como é que vai ser daqui para frente, Júlio? Porque eu sei que parece que tem um projeto também para tirar todo esse revestimento das paredes para deixar como era antigamente, apenas revestido pela cal, né? Sim. Porque o que está aqui agora é o que está provocando toda essa umidade. Isso demora muito? Como é que é? Nós estamos aqui justamente com o professor Lúcio Machado, que está aqui presente, que é um especialista da Universidade de São Paulo, para apresentar esse próximo projeto. Nós já estivemos juntos, viemos fazer levantamento e tanto o professor Lúcio Machado quanto a Florence e eu vamos dar início a esse novo projeto para deixar a igreja em condições como eram originalmente previstas. Demora muito? Vai ser uns 2, 3 anos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em seguida aqui do Santuário Bom Jesus da Cana Verde com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Eu estou aqui com o Dr. Lúcio Gomes Machado, ele que é arquiteto, e ele juntamente com o Júlio Deveras está fazendo aí todo o projeto de arquitetura para poder mexer aqui na pintura da matriz de Batatais do Santuário Bom Jesus da Cana Verde, que a gente sabe tem que voltar ao antigo, né? Como é que está sendo esse estudo, doutor Lúcio? A rigor, não é somente voltar ao antigo, mas há uma determinação do IPHAN de fazer adaptações no edifício
de modo que ele tenha condições ambientais de preservação das pinturas do Portinari. Então, é todo um trabalho que vai ser feito de levantamentos. A gente não tem documentação ainda muito bem definida da igreja, foi perdida ao longo do tempo, então vai ter que ser toda ela redesenhada. E depois nós vamos fazer estudos do ambiente e de formas de insuflar ar para que o ar tenha condições de temperatura e umidade, de modo que não causem os danos que haviam sido causados às pinturas do Portinari. Quer dizer, esse é o fundamental, né? Depois há estudos que nós estamos propondo de fazer uma iluminação monumental em volta da igreja, dos jardins e posteriormente dentro da igreja, de maneira que a arquitetura dela, que é uma arquitetura muito interessante, volte a ser valorizada. E também essa questão da pintura, porque ao longo dos anos foram usando algumas tintas não adequadas e isso está causando danos ao edifício. Então isso vai ser tudo muito bem documentado. Nós esperamos contar não só com a comunidade frequentadora da igreja, mas sobretudo com vários profissionais e estudiosos que já estudaram a igreja anteriormente. Então nós vamos trazer esse pessoal para não perder conhecimento já produzido, né? Doutor Lúcio, a gente vê aqui, a gente ficou sabendo que aqui foram usados várias tintas, tinta sobre tinta, tinta sobre tinta, o que provocou toda essa problemática aqui nas telas. E a gente vê hoje o Santuário de Aparecida, que praticamente é tijolo à vista, né? Sim. Aqui, pelo que eu fiquei sabendo, deveria voltar também a ser tijolo à vista? Eu acho pouco provável, viu? Porque a gente também, ela tem uma história já recoberta de argamassa, né? E tem essas decorações todas que foram feitas. E ela foi tombada dessa maneira. Então, para voltar ao que seria de tijolo, não sei se era o caso. Eu acho que as autoridades aí do patrimônio vão preferir que ela fique com argamassa, mas com a tinta adequada. Então, o senhor está estudando tudo isso aqui? Estamos tentando fazer esse projeto, sim. Estou aqui com o meu amigo Matheus Oliveira Nascimento. Ele é um grande conhecedor de música, é um grande tenor, participa de corais, enfim, ele gosta de cantar. O que você está esperando dessa orquestra hoje, Matheus? Eu sei que você já conhece. Conheço, a gente já participou, inclusive eu participei do concerto de Natal do ano passado, lá em Ribeirão Preto, pelo coral da UNAERP, que eu estou participando agora, mas é fabulosa a orquestra, muito boa, o pessoal são músicos profissionais, todos professores, pessoas assim de altíssimo nível e enriquece demais qualquer tipo de evento musical, artístico na nossa região. Já tentou cantar com eles ou não? A gente participou de um grande coral de 300 vozes, quase 300 vozes no ano passado, no concerto de Natal. Mas sozinho nunca? Não, ainda. Mas vale a pena ver esse pessoal tocar, né? Maravilha, uma maravilha, uma maravilha. Bom, afinal de contas, a música nos faz viajar no tempo, né, Matheus? É isso. É bom demais, o pessoal enriquece assim, a vida da gente, a cultura da cidade, enriquece a alma da gente, né? Bem, Reginaldo, como é que é voltar para Batatais? Eu lembro que da última vez você esteve aqui na praça, em cima de um palco. Hoje, dentro do santuário. Qual é a diferença?
Olha, a grande diferença é a acústica, né? Porque a igreja ela é fechada, então permite que haja uma possibilidade acústica diferente, né? É sempre um prazer voltar a Batatais, a gente adora a cidade, né? Eu tenho amigos aqui, tenho parentes, então é um prazer enorme. Né? E a gente está muito feliz com o convite e espero que a gente possa vir mais vezes. Bom, e o que tem no repertório hoje de especial aqui pro interior do santuário? Nós temos um repertório bastante diferenciado, desde as clássicas, né, músicas mais conhecidas até música brasileira. Teremos Garoto de Ipanema, Aquarela do Brasil, assim como teremos Ravel também, a Pavani, teremos Strauss, Valsa, Tchaikovsky, a Bela Adormecida, enfim, repertório que vai agradar a todos. Fico feliz, né, que a usina Batatais fez esse convite para nós, para podermos participar aí da coroação dessas obras, né, então eu fico bastante feliz. Muito bem, dessa forma nós mostramos para vocês como foi a apresentação da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto aqui no Santuário Bom Jesus da Cana Verde na noite desta quarta-feira. Com imagens de Paulinho Tolentino, reportagens Antônio Claré. Para a Rádio e TV Educadora, o som e a imagem de Batatais. Vamos ficar com um pouquinho mais da orquestra.
Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Às 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista. Você fica agora com os aniversariantes do dia e, na sequência, com a programação da TV Brasil. Hoje é aniversário do Matheus Grigoleto. Os pais Bruna e Cristiano, as irmãs Manuela e Maria Clara, os avós Zé Luiz e Vera desejam toda a felicidade do mundo a você, Matheus. Um beijo de todos para você. Hoje é o aniversário do José Aparecido Tonete, mais conhecido carinhosamente por Toquinho. Todos nós, funcionários da Rádio e TV Educadora, desejamos toda a felicidade do mundo. Abraços, Toquinho.